Olá, estudantes do oitavo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. E nesta aula nós iremos falar sobre elementos da linguagem visual, linha, textura, pontilismo, o ponto. Você sabe desenhar? Ou durante esses anos de estudos aí na escola, você ainda está tentando entender aonde você se encaixa no universo das artes visuais? Pois é, no século XXI são inúmeras as possibilidades de se fazer, produzir arte, gente. Olha, nós temos agora, logo após a Segunda Guerra Mundial, depois dessa catástrofe que mudou o mundo após 1945, temos o surgimento de linguagens artísticas que vão propor novas formas de pensar a arte. E é aí que acontece a mágica. Você não necessariamente precisa entender de uma técnica de desenho apurada. Não, você pode trabalhar com a fotomontagem, você pode trabalhar com a técnica assemblage, você pode trabalhar com inúmeros elementos para que você possa se expressar e, quem sabe ainda, você pode vir a ser um novo artista que pode nos representar no cenário nacional e mundial. Já imaginou o seu nome nas telas, nas revistas, nas galerias, nos teatros, nos cinemas? Pois é, isso pode ser possível. Não é uma realidade tão distante. É só você deixar a imaginação fluir e liberar os seus instintos. E nesta aula nós vamos falar sobre elementos da linguagem visual. Vamos entender algumas técnicas para que de repente você possa dar o seu ponto de partida. Como objetivo, nós vamos compreender e analisar os elementos que compõem uma pintura e um desenho e qual a função deles nas criações artísticas. Pense um pouco. Você já parou para pensar ou analisar como é construído um desenho? Quais elementos são utilizados para compor um desenho e ou uma pintura? Pessoal, quando a gente fala em desenho, para muitos de nós, é uma realidade muito distante, comparado a um Da Vinci, a um Michelangelo, a um Caravaggio, mas pense bem, no século XVII, XVIII, alguns artistas utilizavam a câmara escura, que é uma câmara com um perfurinho aonde a luz do sol entra e na parte oposta é colocado um desenho que a luz vai refletir esse desenho na parte oposta. O desenho vai dentro da câmara e a luz que entra por essa perfuração vai refletir o desenho na parte oposta, na parede oposta ao furo. Ali, muitos artistas utilizavam para fazer o contorno de muitos dos seus trabalhos artísticos. Então veja, muitas vezes a gente se prende, ao técnico, ao eu não sei como fazer, mas às vezes a gente só precisa pesquisar, olhar alguma forma de dar o passo inicial, ou muitas vezes usar o próprio instinto. Por exemplo, pegue uma folha de sulfite A4 e pense, se eu quero desenhar um cubo, como que eu quero ver esse cubo? Muitas vezes na folha, muitas vezes, nunca nem de repente me disseram como que eu posso fazer um cubo, mas o nosso instinto é melhor do que de repente buscar por uma técnica apurada. Aliás, grandes artistas se destacam na arte contemporânea justamente por inovar, por atrever-se, por serem curiosos. Após 1945, depois da Segunda Guerra Mundial, a arte vai conversar uma nova linguagem, vai propor um novo diálogo entre artista e apreciador para que a gente possa estabelecer novas relações interpessoais com as pessoas à nossa volta. Que legal, né? E a arte, ela vai fugir do seu padrão tradicional inúmeras vezes para tentar responder à necessidade de se colocar no lugar e entender o espaço à nossa volta. Legal, né? Dá para conversar e dialogar muito sobre a arte contemporânea, os novos rumos. Nas artes visuais, entre os elementos da linguagem visual, nós vamos ter o ponto. O ponto
é o elemento mais simples da linguagem visual. O ponto nas representações visuais podem variar de tamanho e cor, mas será que conseguimos produzir arte somente com pontos? E aí, galera, será que é possível produzir arte somente com pontos? Então eu vou te dizer que quando você coloca uma caneta, um lápis, um lápis de cor, um lápis grafite, a primeira coisa que você faz é um ponto. A partir dali, o que você escreve ou o que você desenha, formando linhas retas, tortas, curvas, sinuosas, são a ligação de pontos. Legal? Então, o ponto, a junção de pontos, formam uma linha. Olha, será que é simples, é fácil fazer um ponto virar arte? Observem as figuras. Vários pontinhos que formam, aqui nos lembram uma tatuagem de rena, né? Olha essa figura aqui, né? Ela não nos dá, ela forma aqui umas flores, né? Ela nos lembra um pouquinho de uma tatuagem de rena, nos faz lembrar um pouco, eu particularmente me lembro um pouco também de uma cultura mais hindu. No desenho ao lado nós temos ali a representação de uma xícara formada por pontos. Veja só que legal. Olha aqui essa daqui, gente. Na técnica do ponto, e eu já te digo que essa técnica tem um nome, quando você quer que o desenho represente um lado mais escuro, né, você junta mais os pontinhos. Quando você quer mais claridade, você coloca os pontos mais esparsos. E o legal aqui é dizer que, mas eu não sei desenhar uma garrafa, professor. Como então vou fazer os pontinhos? Tem o esboço, a técnica está aqui. Antes do artista pontilhar todo o trabalho, ele vai ter um esboço. Vai estar traçado a lápis, né, no grafite, o contorno da garrafa e depois facilmente você vem pincelando, pontilhando, ok? Não vou dizer, esquece o pincelar para não confundir com uma técnica anterior ao pontilismo. Pontilismo, é isso mesmo. Pontilismo é o nome de uma técnica, é o nome desta técnica de desenho. Aqui nós temos uma obra do Ariel Fitz, né? Alguns trabalhos dele aqui, ó. Alguns trabalhos nessas duas fotos ao lado, aqui é ele pontilhando, olha que legal, olha aqui essa flor que ele está fazendo. Não nos lembra um pouco? Pelo menos me lembra mandala, né? Isso me dá, essas cores claras, né? Me traz um pouco de conforto, de paz, de alegria. Eu particularmente gosto de cores claras. Aqui nós temos do outro lado uma foto de um artista pego na internet aleatoriamente, apenas a título de elucidar, mostrar também mais algumas técnicas do pontilismo. E o pontilismo? O que vem a ser o pontilismo, professor? Pontilismo. Pontilismo é uma técnica que surgiu no século XIX. Estes artistas eram chamados de neoimpressionistas. O movimento teve início no final do século XIX. Neoimpressionistas porque eles são os novos, neo vem do romano, né? Neo, novo impressionismo. Então, no impressionismo, os artistas trabalhavam com pinceladas rápidas, eles saíram do academicismo, de dentro dos estúdios, onde eram feitas as obras pintadas, as obras de artes, e vão para o aberto, o céu aberto, né? Pintar imagens do cotidiano, a relva, o campo, e ali, como eles estão trabalhando com a luz, eles precisavam pintar rápido, então eles davam pinceladas rápidas. Esse movimento fica conhecido como impressionismo. Logo em seguida, no final do século XIX, você vai ter o surgimento de uma outra técnica, que pode ou não ser considerado um movimento, segundo alguns artistas, e outros, ou alguns sim, outros não, é a técnica do pontilismo. Então vejam bem, Tarde de Domingo na Ilha da Grande Jatte de Jorge Seurat,
Olha só que legal, é o quadro que deu início, né, que marca o início dessa técnica de pontilhismo. Aqui são vários pontinhos. Se vocês se aproximarem, não existe traçado, nada, é tudo pontilhado, tudo pontinho, pontinho. Aqui domingo de Poussinhat, né? Olha que legal, todo o trabalho da pintura é feito da pintura é feito no pontilhado. Aqui o artista Vic Muniz, olha que legal, ele pegou, o artista Vic Muniz, ele é um artista brasileiro, conhecido, muito conhecido mundialmente, e esse artista aqui, nós já conversamos em aulas anteriores sobre ele. Esse artista aqui, ele recortou em círculos vários jornais e revistas, e através da organização desses círculos de jornais, ele autorretratou, redundante, ele retratou a si mesmo, fez um autorretrato de si mesmo. Aqui nós temos um outro retrato feito pelo artista Vic Muniz. Esse é o Vic Muniz. Agora que nós conversamos um pouco sobre a técnica do pontilhismo, conhecemos um pouco como surgiu esse movimento, vamos à nossa primeira atividade. A partir do conteúdo explicado até o presente momento, descreva com suas palavras o que é o pontilhismo na arte. Pense aí e eu já volto. E aí, galera, pesquisaram lá? Então, olha só, o que é o pontilhismo na arte? Como sugestão, vou dizer que pontilhismo é uma técnica criada pelos artistas chamados neo-impressionistas, em que se utilizava somente pontos para a realização das pinturas. Vamos conhecer mais alguns elementos das artes visuais. A linha nas artes visuais. Logo depois do ponto temos a linha, olha aqui, ó, ponto, 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 junção de pontos formam uma linha. E aí nós temos as linhas paralelas, retas, perpendicular, curva, sinuosa, linhas paralelas, uma ao lado da outra. Linha curva, nada daquilo que nós já não conhecemos, não é, pessoal? Sinuosa. E a perpendicular. Olha lá, gente. Opa! Linha perpendicular. Legal? Estes são os elementos básicos, né? A linha é um elemento básico para que você possa construir o seu desenho, construir o teu trabalho. E aqui nós temos alguns artistas que trabalham com as linhas para dar forma aos seus trabalhos, às suas pinturas, aos seus desenhos. Aqui nós temos o Sorriso das Asas Flamejantes, de Joan Miró. Ele é espanhol, um artista espanhol. Joan Miró trabalhava com a exploração de animais, né, o desenho dos olhos, ele utilizava muitos animais nos seus desenhos. Houve um momento da sua época em que ele se envolveu com uma pintura surrealista. Olha só, o Joan Miró trabalha o lúdico, ele explora a alegria inconsciente, aquela necessidade de se ver alegre, feliz. Você consegue entender isso nas pinturas de Joan Miró. Joan Miró é um convite ao artista para dentro das suas obras. Aqui um outro quadro, olha, os olhos. Ó. Joan Miró explora muito os olhos nos seus trabalhos. Aqui alguns animais,
olha só, aqui é um animalzinho, aqui nós temos um outro, a estrela, ele trabalha com a ideia das estrelas, ele explora a natureza, olha as formas, que diferente, né, o explorar, como se explora essa forma do Juan Miró, mas olha ali a data, gente, 1925, se vocês forem perceber, lembra, os artistas fogem, no começo do século XX, deixam o academicismo e começam a criar novas formas de produzir arte, isso muito por parte da invenção da fotografia, que vai ficar a cargo dela o retrato da realidade como ela é, e os artistas vão explorar novas possibilidades de trazer para nós um mundo com novas percepções. E aqui, não menos importante, Tarsila do Amaral, a Lua, olha o trabalho das linhas. Tarsila do Amaral é uma artista modernista do início do século XX, que esteve envolvida com aquela ideia do antropofagismo, né, se alimentar de cultura europeia para juntar com toda a nossa cultura brasileira e criar algo novo, né? Um momento que representa esse ponto de partida é a Semana de Arte Moderna de 1922, que aconteceu em São Paulo. A Tarsila não esteve presente, mas na sequência ela volta ao Brasil, estava em viagem, volta ao Brasil e se junta a esse caldeirão cultural de novas formas de produzir arte. Agora vamos a mais uma atividade. Que tal você acessar a web e conhecer mais obras da artista Tarsila do Amaral e do artista Juan Miró? Sugestões de sites logo aqui para você. Pesquise aí, vocês vão se apaixonar pelos trabalhos da Tarsila do Amaral. Tem o Abaporu, que é o mais conhecido entre nós, entre outros Operários, que é um outro maravilhoso também, que é um dos mais conhecidos também entre nós, e Juan Miró, você vai se apaixonar pelos trabalhos dele. Eu já volto. E aí, galera, pesquisaram os trabalhos da Tarsila, do Juan, se apaixonaram, não é? É encantador os trabalhos desses dois artistas. Vale muito a pena passar horas observando, ouvindo uma trilha sonora, de repente de sua preferência, ou uma música clássica, e viajar, principalmente ali nos trabalhos da Tarsila e do Juan Miró, viajar dentro desse mundo mágico que eles nos convidam a participar. O Juan Miró mais mágico, a Tarsila vai trabalhar mais o realismo, mas dentro de uma forma diferente. Pessoal, uma outra linguagem, né, um outro elemento da linguagem visual são as texturas. Aí nós temos as texturas táteis, que é aquelas que nós sentimos ao tocar. Não é muito difícil de compreender texturas, não é mesmo? Você pega uma folha e cola ali alguns feijõezinhos, né? Compõe uma obra, construa uma flor com feijãozinhos. Feijãozinhos não, gente, que está muito caro. Pega ali, pega folhas da árvore, né? Construa um desenho com folhas de árvore, jogue areias em cima da folha com cola, crie uma ideia, e aí esse sentir as nuances, né? essa degradação, é o que nós chamamos de textura tátil. A gente pode pôr a mão e sentir. E nós temos as texturas visuais que criam a impressão de textura. Por exemplo, aqui, ó, nessa imagem nós podemos dizer que é uma madeira. A gente olha e observa, parece que ao passar a mão você vai sentir ela, você vai sentir a trepidez. Agora eu esqueci o nome,
você vai sentir ela como se ela tivesse várias curvinhas, várias cavidades, né? Mas não é, ela é lisa. Olha aqui, ó. Quando a gente olha para essa imagem aqui, a gente está vendo a imagem de uma folha e dá a impressão de que ela também, ela tem... galera, esqueci a palavra agora, me perdoa, mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Só que ela é lisa, ela é plana. Então chamamos isso a esse tipo de textura visual. Existem várias formas de explorar a textura visual com figuras geométricas e as texturas fáceis, a mais fácil de ser compreendida, né, por causa dos exemplos que eu trouxe aqui para vocês. Aqui eu trouxe para vocês A Noite Estrelada de Van Gogh, Vincent Van Gogh. Olha só que lindo, que belíssimo essa pintura, né? Então, gente, aqui é um exemplo de textura visual, né? É um quadro e você olha e você tem aquela impressão de que dá para pôr a mão e sentir, né, a ondulação. Eu realmente esqueci a palavra que eu queria usar para poder elucidar para vocês. Olha mais um quadro agora do Romero Brito, um outro artista brasileiro, né? Conhecido mundialmente, que trabalha com textura visual. Olha que legal, né? Você olha, né, e dá a impressão de que ela está fora do papel, dá essa impressão de poder pôr a mão e sentir, né, os contornos e os adornos. Legal! Agora eu vou convidar você para mais uma atividade. Pegue uma folha sulfite, cola, reúna alguns elementos aí na sua casa da natureza para que você possa compor uma obra de criação própria. Vamos trabalhar texturas. Depois, apresente ao seu professor. Eu já volto.
E aí, galera, fez o seu desenho? Eu espero que você tenha feito. Fica o convite para você explorar e depois levar à sua sala de aula. Nessa aula nós vimos os elementos que compõem uma pintura e um desenho e qual a função dele nas criações artísticas. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve!